A vitória do Inter sobre o São Luís em Ijuí é fundamental. Primeiro porque devolve o Inter à condição de melhor equipe do Campeonato Gaúcho, podendo ter vantagens nos mata-matas e, neste momento, fazendo com que o Inter pegue o pior colocado na classificação, que seria o Caxias, mas também pela recuperação de alguns jogadores. A boa atuação em determinados momentos da partida, com alguns sustos durante o decorrer do jogo, terminaram com um jogador contestado saindo do banco e decidindo a partida. Ener Valencia, que está em meio a uma crise técnica, desencantou. Marcou um gol, deu uma assistência e fez com que o Inter tivesse o final de jogo tranquilo em Ijuí. Nesse vídeo, a gente fala tudo sobre a vitória colorada. 3-1 sobre o São Luís, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre a vitória colorada. 3-1 sobre o São Luís de Juí, que primeiro devolve ao Inter a condição de líder geral na classificação do Campeonato Gaúcho. O Inter vai a 17 pontos, contra 16 do Juventude, que tropeçou empatando fora de casa com a equipe do Avenida. Isso faz com que, neste momento, o Inter, sendo a melhor equipe colocada, enfrente o pior classificado para a semifinal, que seria o Caxias, e dá ao Inter a vantagem de jogar os mata-matas, decidindo os confrontos em casa, o que também é importante. Na escalação, o Roger fez duas mudanças. Ele bota o Vitinho na ponta direita, na vaga do Wanderson. Ele descansa um pouco o Wanderson, e a entrada do Ronaldo na vaga do Thiago Maia, que está indo para o Santos. E o começo de jogo do Inter é bom. E a gente tem que considerar aqui o fato de que é muito difícil jogar em Ijuí. Não à toa o São Luís estava há 3 anos sem perder no 19 de outubro. É difícil jogar lá. É difícil jogar lá pelo estado do gramado, que não estava irregular, mas ele estava seco. E isso prejudicava o andamento do jogo, porque a bola quicava demais, ela ficava muito viva. Também pela atmosfera do jogo, estava quente, enfim. O São Luís é uma equipe que veio com uma proposta também de se defender bastante. Tudo isso faz com que o jogo ele fosse naturalmente difícil. Mas o Inter começou muito bem a partida, pressionando a equipe do São Luís e fazendo com que o São Luís cometesse erros, como cometeu. O São Luís errou muito na saída de bola e o Inter conseguiu aproveitar. Perdeu algumas chances, é verdade, a primeira com o Ronaldo, a segunda com o Vitinho, e depois o Vitinho acabou fazendo seu gol. Ele rouba a bola, avança pelo meio e de perna esquerda acerta um belo chute para abrir o placar no estádio 19 de outubro. O jogo ele era todo do Internacional, e aí vale algumas considerações individuais. O Vitinho, insinuante pelo lado direito, muito bem o Vitinho. Ronaldo. O Ronaldo é um jogador interessante, tá? Não era jogo para ele, porque estava difícil trocar passes pelo meio, mas claramente ele é um jogador que tem ferramentas. Claramente ele é um jogador interessante. Um jogador que pisa na bola, olha, tem um bom passe, tem uma boa resolução, tem uma boa marcação. Um jogador interessante, o Ronaldo. Eu gostei de novo da atuação dele, tá? Ele jogando inclusive mais adiantado, junto com o Fernando, dominando ali o setor do meio campo. Mas o Inter dominava as ações da partida e o São Luís não dava nenhum chute a gol. Até que deu. E em um lance ocasional, o São Luís consegue o empate. Uma cobrança de escanteio, uma bola aérea, vacilo da defesa, gol de cabeça do São Luís, 1-1. E aí o Inter entra em um momento de instabilidade. Do momento que leva o gol, final do primeiro tempo, início do segundo tempo, o Inter tem um momento de instabilidade. O São Luís cresce no jogo, cria algumas chances, o Inter demora para se reencontrar na partida, o Roger mexe no intervalo, ele coloca o Carboneiro na vaga do Wesley, ele coloca depois duas peças, o Ener Valencia na vaga do Ronaldo, que já estava amarelado, e ele tira o Vitinho e coloca o Wanderson, para tentar fazer com que o time reagisse. E aí vem a grande notícia do jogo. Além da vitória, além da liderança, a grande notícia do jogo é Ener Valencia, que a gente falou durante a semana, entrevista dele para um jornal do Equador, dizendo que queria ir embora, queria ir pro Emelec, não tá bem tecnicamente no Internacional. O Ener Valencia teve um jogo de recuperação, porque ele entra no segundo tempo e ele decide o jogo. O jogo ele tava meio estranho pro Internacional e o Ener Valencia entra e decide. Ele pega na sua primeira jogada uma bola quicando dentro da área,
bate cruzado, sem chances para o goleiro, um belo gol do Enervalense na primeira participação dele na partida. E minutos depois, ele recebe em velocidade, segura o lance, espera a ultrapassagem do Wanderson, serve o Wanderson para o Wanderson bater cruzado e fazer o placar de 3-1, que aí matou o jogo. O Inter ainda teve outras oportunidades, o Carboneiro serviu o Wanderson que bateu na trave, depois o Carboneiro obrigou o goleiro a fazer uma outra grande defesa. Uma vitória que se tornou, a partir daí sim, tranquila para o Internacional no estádio 19 de outubro. Mas nem tudo foi positivo. A grande preocupação agora está com o Alan Patrick, que em um lance acidental, não foi falta, o Roger até reclamou que tiraram o Alan Patrick do jogo, mas foi um lance ocasional, o jogador do São Luís toca só na bola e o Alan Patrick chuta o pé do jogador do São Luís, o pé trava um pouco no gramado também, foi um lance completamente acidental, o Alan Patrick sai com muitas dores no tornozelo. É o principal jogador do Internacional, é o capitão do time e gera essa preocupação, principalmente tendo como ideia que daqui a pouquinho tem os mata-matas do Campeonato Gaúcho. Expectativa total pela situação do Alan Patrick. Mas as boas notícias: vitória, liderança e Enervalência decidindo o jogo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!